Iniciamos mais um Nedcast, uma oportunidade que o Núcleo de Experiência Discente está proporcionando para estreitar os relacionamentos com a nossa comunidade acadêmica. O nosso Nedcast, ele conta com conteúdos, com assuntos, com informações para que os nossos acadêmicos e acadêmicas possam de alguma maneira estar sintonizados com tudo o que acontece na nossa universidade, na nossa IES. E hoje nós estamos com um convidado super especial. Vou passar aqui a palavra para o nosso querido Leandro Silva, nosso coordenador do Núcleo de Experiência Discente, para fazer uso da palavra. Seja muito bem-vindo, Leandro. Isso aí, muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a você que tem acompanhado os nossos episódios do Nedcast. A cada episódio nós temos mais novidades, nós temos aqui histórias que vêm para abrilhantar e com certeza nos inspirar. E hoje, não mais diferente, de maneira muito especial, nós estamos recebendo aqui um cara que tem uma história que inspira, uma história que nós sabemos que tem aí muitos momentos difíceis, mas muitos momentos também que vão nos inspirar e nós queremos conhecer. Muito bem-vindo, recebemos hoje nosso doutor Rodolfo Lima, coordenador do curso de medicina aqui do Unitepac. Bem-vindo, doutor Rodolfo, é um grande prazer recebê-lo aqui neste episódio do Nedcast. Obrigado, Leandro. Obrigado, Ronaldo, pela receptividade. Para mim também é uma oportunidade muito valiosa estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um pouquinho sobre histórias e, quem sabe, essas histórias sejam inspiração para alguma das pessoas que nos acompanham aqui também. Então, me sinto muito lisonjeado, até de certa forma envaidecido com esse convite. Professor, nós que ficamos honrados. Algo que o mundo precisa muito hoje é conhecer histórias que inspiram verdadeiramente. Histórias que motivam, porque dificuldades todos nós enfrentamos em todo momento, mas encontrar mecanismos para lidar com essa dificuldade e para, mesmo assim, em meio às dificuldades, realizar os nossos sonhos, fazer acontecer, né? Então, nós precisamos de histórias que nos tragam isso, né? E sem entrar em spoilers, né? O senhor vai entrar muito aí sobre a sua história, mas eu queria iniciar, né, de uma maneira um pouco mais pessoal, né, convidando o senhor a dizer um pouco para nós, né, da sua história de vida, né, nos conte aí dos seus principais desafios, né, ainda sem falar na carreira, mas assim, como pessoa, como Rodolfo, né, que sonhou um dia em estar onde está hoje. Mas vamos voltar um pouco no tempo e nos conte um pouco, professor, da sua origem, de sua história. Queremos conhecer Rodolfo Lima. Que bom, que bom. Então, eu sou maranhense, do interior do estado do Maranhão, de uma cidade chamada Santa Inês, que hoje tem um pouco mais de 100 mil habitantes, mas quando eu nasci, em 1986, era bem, bem pequena. Venho de uma família muito simples, mas muito trabalhadora. O meu pai, ele concluiu o ensino fundamental graças ao Telecurso 2000, não sei se todo mundo lembra dessa oportunidade. A minha mãe, ela terminou o ensino médio, fez curso em técnico em enfermagem, mas eles sempre viram a educação minha e dos meus irmãos como algo que pudesse romper educacionalmente e talvez socialmente, financeiramente, a minha vida e dos meus irmãos. E sempre nos incentivaram muito a estudar. E isso sempre foi um marco dentro da nossa casa. Poderia faltar diversas questões, mas nunca faltava a oportunidade de sempre melhorar a questão dos estudos. E assim a gente foi crescendo. Com 13 para 14 anos, eu tive a oportunidade de ir para São Luís do Maranhão. Consegui uma bolsa de estudos para estudar numa escola privada de lá. Participei de um processo seletivo muito intenso, sim, era 2 ou 3 vagas, não lembro precisamente, mas para diversos estudantes do interior do Maranhão, e eu consegui essa vaga para fazer o ensino médio na capital. Aí foi quando começaram os grandes desafios da minha vida. Com 13, 14 anos, praticamente criança, pré-adolescente, tendo que sair de casa para ir morar somente como uma prima numa capital, onde eu só conhecia de pouquíssimas viagens. E a partir daí eu tive que romper com diversos discursos que talvez me impediriam de avançar. Um discurso financeiro de você não vai conseguir porque você não tem uma família de classe média alta. Um discurso social, você vem do interior do estado do Maranhão, talvez você não vai ter grandes oportunidades. E, às vezes, um próprio discurso psíquico também, de acreditar no meu potencial. Que, poxa, eu participei de um processo seletivo, então eu mereço estar naquele lugar, me garantindo em relação a melhorias dos estudos. E aí foi
foi nessa trajetória em que eu comecei a realmente romper com esses possíveis estigmas que criaram e que eu criei para mim também, para que eu conseguisse alcançar os objetivos que eu tinha traçado para mim. Apesar de que os meus objetivos eram um pouco diferentes dos objetivos da minha família. Essa história de que ser médico surgiu como um sonho meu, ela não aconteceu muito de início. Era um sonho do meu pai, que ele tinha na cabeça dele que o sucesso financeiro, pessoal, ele só seria alcançado se fosse médico. Ele fala que ele não teve as oportunidades e ele colocou esse sonho, esse planejamento em mim. E eu cresci com esse planejamento. Sempre naquelas redações de escola que a gente fazia depois das férias, para os professores que queriam conhecer um pouco melhor a gente, eu sempre relatava isso. O meu sonho é um dia fazer faculdade de medicina e tal. Mas eu sempre gostava de ser professor. Era o que me encantava. E aí tem uma frase muito célebre que me acompanha, e eu falo muito para os meus alunos, para os amigos, que um dia eu falei para o meu pai, tentei desafiá-lo nessa questão de querer ser professor, e ele falou para mim assim: meu filho, ser pobre a gente não escolhe, você não escolheu a família que você nasceu ser pobre, agora morrer pobre é uma escolha sua. E eu carreguei aquilo na minha vida. É claro que hoje é uma frase que talvez não faça tanto sentido do ponto de vista semântico, se nós formos analisar ela como um todo, mas foi o gatilho que ele trouxe para mim de motivação para querer um pouco mais e além daquilo que eu tinha e que eu poderia alcançar. Sim. Então, eu sou basicamente essa pessoa que rompeu com diversos estigmas lá do interior do Maranhão e hoje eu me considero extremamente vitorioso. Eu consigo perceber a vida que eu tinha e a vida que eu tenho hoje são vidas totalmente diferentes e distintas, e que tudo que foi alcançado hoje foi graças ao rompimento de todas essas barreiras, esses desafios e dificuldades. Professor, quando a gente fala em barreiras, assim, o senhor está falando aí, a gente está imaginando o quão desafiadora foi essa história, né? Você vai de repente para cidade grande e aí você precisa romper, né, com várias questões, e aí o senhor fala até de uma questão importante, que é em como você se sente diante daquela vitória que você teve, porque as pessoas limitam tanto, dizem tanto que vai ser difícil, que você não vai conseguir, que você talvez em algum momento até se vê de fato limitado, internalizando isso. Teve algum episódio que o senhor destaca nessa sua história, que fala: olha, aquele dia foi difícil, aquele dia eu pensei em desistir, aquele dia de fato eu pensei que não iria dar certo? Isso aconteceu? Sim, sim. E não só um episódio, foram alguns episódios. Durante esse princípio de ida para a capital, após um ano, eu não conhecia alguns sintomas que eu já apresentava, por exemplo, de ansiedade. E aí eu comecei a ter crises ansiosas, a ponto de ser diagnosticado com um transtorno ansioso, e isso talvez começou a querer soar em mim que eu não estava no caminho certo por conta disso. Mas a gente sabe que, por exemplo, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, eles são multifatoriais. É claro que você sair de casa e ir para um ambiente muito diferente, onde você não tem diversos vínculos ou estruturas, pode ter sido um fator desencadeante das crises. Mas, felizmente, eu tive um apoio familiar que conseguiu me deixar bem claro que eu poderia tomar qualquer decisão, mas que se eu continuasse com os meus propósitos, eles também estariam ali para me apoiar. E de diversos outros que eu vou contar depois, quando nós entrarmos um pouquinho na seara e depois do curso de medicina, que foram desafiadores. Mas hoje, assim, depois que a gente consegue a vitória, que a gente consegue lograr êxito nas nossas lutas, é muito fácil a gente analisar, mas é muito difícil mesmo. Mas eu acho que quando a gente coloca um objetivo para ser alcançado, e esses objetivos, eles são objetivos a longo prazo, mas que vão mudar a sua vida para sempre, eu acho que essas dificuldades, às vezes, elas também se insinuam como possíveis fortalezas para que a gente consiga realmente romper com aquele momento difícil. Mas não é fácil. E eu
costumo falar, não é fácil, mas depois que você consegue, é um amadurecimento, são conquistas tão importantes que você conseguiu alcançar, fruto daqueles desafios, que passa a ser, até de certa forma, gratificante a gente ter passado por aqueles desafios, tamanha a experiência e aquilo que a gente consegue conquistar de objetivo final. Professor, nós que convivemos com o senhor, é até bom a gente ter a oportunidade de poder falar isso, né? A gente aprende muito, sabe? Aprende muito com a sua maneira de ensinar, né? Nas diversas reuniões que a gente tem junto, em comum. E aí, quando o Dr. Rodolfo, né, vai fazer uso da palavra, vem com toda uma pedagogia, com toda uma maneira de falar, e a gente consegue compreender, Dr. Rodolfo consegue apaziguar situações, consegue se fazer claro, né, e deixar o recado muito claro. E eu sou muito admirador de tudo isso. Viu? O senhor tem um jeito próprio, assim, uma personalidade que encanta de verdade, não é? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso agora, sabe? Sobre esse estar, né? Aonde o senhor está, não por questão de posição social, mas quando nós olhamos para essa história do Rodolfo, que saiu do interior do Maranhão e que hoje, né, está realizando um sonho, né, porque chegou aonde gostaria de ter chegado. Como é que foi essa chegada, esse caminho já universitário, essa conquista, e como é hoje, sabe, poder ser o Dr. Rodolfo, né? Independente de qualquer posição, mas de ser o que o senhor é hoje. Primeiro, eu fico muito feliz com as suas falas. Eu acho que é até um certo fardo você servir de exemplo ou de admiração para alguém. Mas, enfim, eu fico muito feliz e eu atribuo muito disso hoje existe um discurso na sociedade que fala pessoas que têm locais de fala em determinados assuntos. E é uma questão que eu penso muito, o público que eu quero atingir naquele momento. Conversando com vocês, seria diferente se eu estivesse conversando com uma turma de alunos, por mais que nós fôssemos falar dos mesmos temas. E eu me inspiro muito no meu sofrimento. Por muitas vezes, eu já tive que lidar com situações em que eu não fui muito bem recebido, não pelo fato social ou econômico, mas é porque a mensagem ela não era adaptada para mim naquele momento. E eu sempre, quando eu vou falar com alguém, ou fazer algum discurso, ou dar uma aula, eu tento imaginar o público que está ali que vai me ouvir. Que público é aquele? Não necessariamente porque eu vou falar as coisas que eles querem ouvir, mas da forma como eu penso que vai ser absorvida por eles aquela mensagem. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Quando eu vou falar com meu filho, é de um jeito que eu tento me fazer entender. É claro que a partir do momento que eu externalizo as minhas palavras, eu não tenho mais domínio sobre como vai ser captada pelo ouvinte. Mas quando a gente pensa em adaptação, e isso é muito importante até para os nossos professores, quando eu me deparei com o mundo aqui na instituição, eu me deparei com uma geração totalmente diferente da minha. Foram quase 8 anos após a minha saída para o meu retorno aqui para a instituição. Minha saída como graduado e o retorno como docente e posteriormente coordenador. E eu me vi com uma geração totalmente diferente. E eu falei, como que eu vou me adaptar? Aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre o perfil dessa geração, como que eles se comunicam, como que eles aprendem melhor, como que eles se organizam socialmente. E a partir desse entendimento, eu consegui ter uma linguagem mais acessível para eles. Eu consegui perceber, por exemplo, que não adianta mais eu chegar e preparar uma aula com múltiplos slides e começar a falar por horas, porque é uma geração que eles captam melhor imagens, vídeos e de curto tempo. Sim. E isso foi me fazendo adaptar o meu método para ser ouvido por esses estudantes e, consequentemente, melhorar um pouquinho o ensino-aprendizagem e a própria relação com eles. Não adiantava mais eu querer propagar os conceitos pedagógicos, filosóficos da pedagogia que foram aplicados a mim na época de graduação. Então, eu acho que isso foi uma questão que me fez, talvez, ser um pouco mais empático com essa questão de pensar
como que as pessoas elas querem ouvir e como eu devo adaptar o discurso para as pessoas serem ouvidas e entendidas. E muito parte disso também vem um pouco da minha formação de especialização em medicina de família e comunidade. Na medicina de família e comunidade, a gente tem um método clínico, a gente chama de método clínico centrado na pessoa. Ou seja, eu não vejo a doença, eu vejo a pessoa como um todo. E quando eu vejo a pessoa como um todo, eu tenho que pensar nas particularidades e peculiaridades que ela carrega para toda e qualquer questão, pensando inclusive na questão da saúde também. Eu não trato o professor Leandro ou o professor Renato enquanto uma doença, eu trato ele como um todo, como uma pessoa, por exemplo, que tem uma graduação, que tem várias pós-graduações, que é docente, que é líder. É muito diferente se eu tratasse um Leandro, que está lá no interior, que é lavrador, então, e que tem diversas outras circunstâncias que a gente chama de determinantes sociais de saúde. Então, eu acho que algumas situações de vida me fizeram adquirir um pouquinho essa experiência e de talvez manejar um pouco diferente as informações, a tratativa com as pessoas. E é sensacional poder ver e poder vivenciar isso de perto, né? O quanto o senhor é humano, tem uma pegada mais humanizada, né? Em todo o trato com as pessoas, em toda essa gestão que o senhor faz e que a gente acompanha de perto. Concorda, Ronaldo? Perfeitamente. E ouvindo assim com mais profundidade a sua história de vida, eu me recordo de um dos momentos numa recepção de calouros, creio que foi o primeiro contato que eu tive com, né, o senhor ali, fazendo uma apresentação. E, de fato, os slides que você trouxe foram slides de fotos suas, começou com a história da sua vida, e você foi costurando e foi cativando a atenção. E eu fiquei ali surpreso, falei, puxa, eu achei que ele ia falar de questões de biologia, de corpo, de células e tal. Ele entra, né, e ali faz uma conexão profunda, né, com a comunidade acadêmica, mostrando exatamente a realidade da sua história de vida, criou conexão, naturalmente o processo de relacionamento vai se acontecendo. E isso hoje se reverbera exatamente na posição, como o Leandro pontuou, não é o status, não é o fato da posição, mas hoje o Rodolfo ele é coordenador de um curso de medicina. E aí, qual que é a pergunta, doutor Rodolfo? Como é transformar vidas? Porque na condição de coordenador, além de toda uma equipe que o senhor tem comprometida, o contato com os alunos e com os familiares é uma constante. Como é transformar a vida das pessoas e impactar de uma maneira profunda uma sociedade, principalmente no que diz respeito aqui, onde tudo começou, né, no Unitepac, com a medicina, que foi um marco na história de Araguaína. Como é transformar vidas? O curso de medicina do Unitepac, ele é, na verdade, um marco para a sociedade araguainense, mas ele é um marco para a minha vida também. Eu tenho, além de todos esses cargos que você mencionou aqui na instituição, um amor muito peculiar, porque foi aqui que foi a minha graduação e é aqui onde eu exerço boa parte da minha atividade profissional hoje. E é uma responsabilidade muito grande, sabe, Ronaldo? Todas as vezes que eu paro para pensar assim, nossa, eu estou no centro de um curso, liderando diversas pessoas, sendo responsável por diversos e diversos sonhos, porque eu acredito que muitos dos estudantes de medicina que estão hoje na instituição, eles vieram com propósitos diferentes, mas são propósitos. E eu costumo falar, tem gente que faz medicina para melhorar socialmente, financeiramente? Tem. Tem gente que faz porque gosta do cuidado, tem gente que faz porque quer fazer cirurgia plástica, mas tem gente que faz porque quer ser médico de família. E eu acho que tudo isso é válido. A gente não pode invalidar o sonho de ninguém. E quando eles chegam aqui com esses sonhos, nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos ser esses condutores desses sonhos. Eu liderando, mas claro, eu tenho todo um time administrativo e um time docente, o próprio NED que nos apoia muito. Então, eu considero isso como uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que, para além desse peso, ela me traz muita satisfação de, por exemplo, perceber o crescimento das pessoas. E a primeira turma com que eu tive contato aqui formou agora há alguns meses atrás. E, felizmente, eu tive a oportunidade de ser, inclusive, o professor homenageado no nome da turma. E foi muito gratificante ver aqueles meninos e meninas que entraram
saindo médicos e médicas, e hoje aí nos diversos locais do Brasil, modificando as realidades de saúde. E isso é muito gratificante. Então, existe realmente um peso. Eu sei que hoje eu estou sentado numa cadeira que requer muita segurança, que requer muitos desdobramentos políticos, desdobramentos pedagógicos, mas, ao mesmo tempo, é gratificante de verificar esse sonho sendo realizado. A gente recebe meninos e meninas com sonho e entrega para a sociedade médicos e médicas realizados naquele sonho que eles entraram aqui. Isso é muito gratificante. Isso é o que talvez tire um pouco esse fardo de peso da grande responsabilidade que a gente tem. E outro fator, eu sei que eu estou cercado de professores extraordinários, eu sei que eu estou cercado de um time administrativo muito competente também. Eu tenho o apoio de uma reitoria que me garante toda e qualquer possibilidade de mudanças e que discute junto comigo essas mudanças. E eu sei que dentro da instituição existe uma retaguarda de apoio muito grande. Isso facilita muito o trabalho. Não sou só eu. Eu levo o nome de coordenador do curso, mas junto comigo existe um time muito alinhado nesse propósito de realização de sonho. E eu sempre coloco isso para eles. Eu falei, gente, a gente está aqui para modificar vidas. Assim como a minha vida foi modificada por esse curso, a vida de centenas de pessoas que estão no curso hoje vão ser modificadas e estão no nosso atributo fazer a condução dessa modificação de vida. Muito bom. Muito bom. Bom, o Leandro vai fazer então aí as considerações finais, para que a gente possa então, né, respirar, né, e beber dessa fonte, refletir e sair daqui com uma nova inspiração, Leandro, porque a cada fala, esse caminho, né, da jornada do Rodolfo, ele nos faz refletir a nossa jornada também. Apesar de não ser para a área da saúde, no caso da medicina, tá? Mas na área da psicologia, né, Leandro? A gente acaba se correlacionando de forma profunda, né? Porque também é área humanista, né? Estamos falando de seres humanos, né? Estamos falando de vida. Daí, quando o senhor falava, eu estava me lembrando aqui de uma frase de Aristóteles, né? E eu gostaria de encerrar com ela. E Aristóteles, ele diz que é uma desgraça para o homem ele morrer sem conhecer a força, sem conhecer o potencial que ele tem. E eu acho que é o propósito de momentos como esse, de a gente poder ouvir uma história sensacional como a sua e poder levar essa história para você que está conhecendo agora, vendo o nosso Nedcast, para que você também consiga, né, tirar de dentro de você todas essas possibilidades, né, de motivação, porque a motivação nós vamos encontrando e vamos fazendo acontecer no meio do caminho, né? Então, que isso seja uma motivação para você, para que os seus sonhos também se realizem, né? O sonho se constrói a partir de nós, a partir dos nossos desejos, né, professor? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço ao NED por essa oportunidade e eu espero que quem for nos assistir, quem for nos ouvir, que se sinta sensibilizado não pelo meu exemplo. Eu acho que a minha história é só mais uma história que tem dado certo. Mas eu queria que quem estivesse nos escutando parasse para refletir a sua história. Eu acho que toda história ela tem o seu valor e que se ela não deu certo até agora ou não está dando certo nesse momento, vai chegar sim um momento em que a gente vai poder parar para refletir, ou mesmo se a gente parar, mesmo nos momentos de dificuldade, se a gente olhar para trás e ver o tanto de conquistas que a gente já teve, a gente deveria agradecer muito a Deus ou aquilo que a gente acredita de ser superior. Tamanhas as vitórias que a gente conquista. Se a gente for parar para pensar, mesmo na nossa formação, de milhares e milhares de espermatozoides, um só é fecundado e é gerada a vida. O quão premiados nós já fomos por estar onde a gente está, simplesmente por esse fato. Isso sem falar nos diversas outras vitórias que a gente vai conquistando durante o nosso ciclo de vida. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para os alunos, para quem estiver nos ouvindo e assistindo. Não desista dos seus sonhos. Por mais que seja um discurso clichê, quando a vitória chega, ela é muito gratificante. E todo esse caminho ele vai servir para alguma
motivação e para alguma maturidade posterior. Então, mais uma vez, obrigado a todos. E dizer que foi um enorme prazer compartilhar esse momento com vocês e que nos próximos Nedcasts a gente também esteja diante de várias e várias histórias extraordinárias e motivadoras para toda a nossa comunidade. Maravilha, professor. Obrigado, Ronaldo. Nossa alegria. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por toda a oportunidade de conhecer a história de vida do Dr. Rodolfo. Essa foi mais uma edição do nosso Nedcast, o Núcleo de Experiência Discente, lhe proporcionando conteúdo, lhe proporcionando inspiração. A você que nos assiste, comunidade acadêmica, acompanhe, procure o Núcleo de Experiência Discente. Nós temos uma prestação de serviço para você que nos acompanha nas mais diversas áreas, para que a gente possa te dar o melhor suporte possível. Nós somos a AFIA, nós somos o maior hub de educação médica do país. Nós somos o Unitepac, nós somos Núcleo de Experiência Discente, em parceria com Coordenação de Medicina e todos os outros cursos de portfólios que oferece para Araguaína, região e para o mundo a melhor educação que transforma vidas. Nosso muito obrigado.